Queridos, nesta noite é uma alegria e honra apresentar nosso pregador, que é conhecido de tantos de vocês, mas talvez nem de todos, não todos vocês. Luiz Felipe Heringer é nosso seminarista e tem servido ao Senhor com sua esposa Kessia e sua filha Elisa, recém-batizada, lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Luiz Felipe está estudando, tendo sido enviado pelo presbitério Alvorada para fazer o seu curso de formação pastoral no Seminário Teológico Reformado, lá em Charlotte. E quando ele vem a Brasília ver família, passear, descansar, batizar criança, a gente aproveita para colocá-lo para servir a igreja e vocês poderem também, além de ser abençoados, verem o crescimento na obra que Deus tem feito. Luiz Felipe, é uma honra tê-lo conosco, que Deus te abençoe na pregação. É uma honra estar aqui com vocês, nesse reino de amigos, como ouvimos hoje pela manhã. É uma alegria enorme ver tantas faces conhecidas e desconhecidas também. É muito bom estar aqui mesmo. Então, eu queria convidar os irmãos a abrir as Bíblias de vocês em 1 Reis, capítulo 16. Hoje nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 28. Um texto um tanto quanto interessante e intrigante. 1 Reis 16, 15 a 28. Ouça com fé a palavra do Senhor. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. E o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, o comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton, e todo Israel com ele, e sitiaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei, e o queimou sobre si, e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então, o povo se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza, reinou 6 anos. De Semer, comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de honra e ao que fez, e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Oremos. Senhor, aclara as tuas sagradas letras. Abra a tua palavra e planta a mensagem. Prepara os corações aqui para que eles sejam transformados. Que o teu Santo Espírito habite ricamente em nós. Move-nos na tua direção. Em nome do Rei Eterno, Jesus Cristo, em que oramos. Amém. Por que esconder quem sou? Esse mundo é cruel e a única moralidade desse mundo é a sorte. Sem partidarismo, sem preconceito, justa. Essa é uma das frases mais impactantes de um dos maiores filmes do cinema, Batman, o Cavaleiro das Trevas, em 2008. Talvez você lembre desse filme pela incrível atuação de Heath Ledger como o melhor coringa que já existiu. Mas essa frase foi dita por outro vilão,
foi dita por Harvey Dent, ou também chamado Duas Caras. Duas Caras é um dos vilões mais interessantes do Batman, as crianças sabem, é uma figura um tanto quanto pitoresca. Ele era um promotor de justiça, famoso em Gotham City, a cidade do Batman, até que um dia ele é atacado por um chefe da máfia, que joga um misterioso ácido na sua cara, e metade dela é queimada e vira uma cicatriz horrenda, enquanto a outra metade permanece límpida, jovem, perfeita. Seu rosto passa a ser metade horrível, metade bom moço, com a beleza e o vigor de antes. Seu símbolo, então, passa a ser uma moeda, uma única realidade em duas faces. Um homem dividido entre o sucesso e a destruição. Apesar de duas aparências, a sua essência é ainda pior. É uma natureza completamente quebrada. O nosso texto de hoje nos mostra dois reis muito diferentes, mas uma única natureza quebrada. Duas faces de uma mesma moeda, dois destinos de um mesmo homem, daquele que vive longe de Deus, daquele que vive dominado pelo pecado. Nossa passagem de hoje nos mostra Zinri e Onri, um sendo a imagem da destruição e o outro do sucesso. Dois reis opostos, mas ambos símbolos de um único coração rebelde, afundado em pecado distante de Deus. Portanto, hoje nós vamos ver as duas faces do nosso pecado em ação. De um lado, o pecado em sua face ilusória, mas destrutiva. Do outro lado da moeda, o pecado em sua face de vitórias, mas vitórias vazias, fruto de idolatria. Em resumo, hoje vamos ver a ilusão destrutiva e a idolatria vazia do pecado que habita em mim e em você. Então, o nosso sermão hoje tem 2 pontos, crianças, se vocês quiserem anotar agora. Nosso primeiro ponto é que o pecado é uma ilusão, mas uma ilusão que destrói. E o nosso segundo ponto hoje é que o pecado é vazio. As vitórias dele são vazias e vaidade. Então vamos ao nosso primeiro ponto. A primeira face do pecado hoje é que ele é uma ilusão destrutiva. E vemos isso na vida de Zinri, nos primeiros 5 versículos do nosso texto. Nós chegamos aqui nessa passagem depois da divisão dos reinos do norte, em Israel, e do sul, em Judá. O norte passa a ser governado por esse Jeroboão no começo, o rei que estabelece um sistema religioso completamente idólatra. Ele constrói 2 altares no extremo norte e no extremo sul do reino do norte, e em cada um ele põe um bezerro de ouro para o povo adorar. Familiar? Ele fez exatamente o que aconteceu em Êxodo. Jeroboão, então, se torna um padrão de um rei mau. E surge um refrão em 1 Reis. Andar no caminho de Jeroboão é o selo de péssima qualidade para um rei em Israel. Depois, o filho de Jeroboão reina só 2 aninhos, antes que um homem chamado Baasa chega e mata esse filho de Jeroboão. Baasa, então, reina 24 anos, mas Jeú, o profeta, diz que a casa dele será totalmente dizimada, assim como ele dizimou a casa de Jeroboão. E dito e feito, na passagem anterior, que ouvimos semana passada com o reverendo Tarcísio, vemos Zinri matando o filho de Baasa, Elá, o bêbado. Assim, Zinri assume o trono. Zinri, o comandante de metade dos carros do exército de Israel. Na passagem de hoje, então, nós vemos o reinado de Zinri, o usurpador. Enquanto Judá tem o estável rei Asa no trono, no 27º ano do seu reinado, o reino do norte está o caos, como diria um comentarista por aí. A cada nova geração, parece surgir uma nova máfia em Israel. Zinri, o encarregado pela metade das carruagens do exército, vê a oportunidade de ascender ao poder e toma essa oportunidade para si. Provérbios 28:2 capta bem a situação de Israel nesse momento da história. Diz assim o versículo: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. Por causa do pecado da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. E porque o pecado reina em Israel, nenhum rei consegue ficar mais de 5 minutos no trono. O reinado de Zinri, então, é tragicômico. Zinri se autodeclara rei. Zinri é um usurpador de marca maior. Ele toma o reino por uma conspiração, um golpe de Estado, e ele coloca a coroa na própria cabeça. Sem apoio, sem legitimidade, sem temor a Deus.
Zinri não tinha nada de concreto. Zinri é um vazio ambulante, vestido de oportunista, uma casca oca com sede de poder, uma ilusão dos pés à cabeça. Zinri não se importa com mais ninguém além dele mesmo. Perceba que a sua conspiração acontece enquanto o povo estava acampado em guerra contra os filisteus em Gibeton. Exaustos da batalha contra os inimigos de Israel, o povo recebe a notícia com revolta. A gente aqui no sol, pelejando sem parar, e Zinri fez o quê? Peraí, o Zinri não era um oficial do exército? O que ele está fazendo em Tirza? Por que ele não está aqui lutando com a gente? Quem ele pensa que é para se achar rei? O exército perde a paciência, e imediatamente eles se levantam, desfazem o acampamento e voltam para Tirza, para a capital. Zinri, em sua sede de poder, fez com que Israel perdesse a perspectiva do que era mais importante naquele momento. Israel abandona a luta em Gibeton e nunca mais volta. Gibeton fica para os filisteus para sempre. Israel abandona a missão de limpar da terra prometida a idolatria e volta para Tirza para guerrear contra si mesmo. Israel volta com o objetivo de fazer guerra contra o próprio povo de Israel. O pecado de Zinri causa uma destruição atrás da outra, incluindo fazer o povo pecar também. Igreja, veja que o pecado gera destruição não só para você mesmo, mas para aqueles ao seu redor. O seu pecado, ele nunca vai ficar contido no limite dos seus braços, mas ele vai se esparramar por aí, ele vai afetar todos que estão ao teu redor. O desejo do coração de Zinri escala de tal forma que leva uma nação inteira a guerrear contra si. Essa é a face do poder destrutivo do pecado que nunca atinge só o pecador, mas causa sofrimento muito além do que você pode imaginar. Zinri deu vazão ao seu coração pecador e a Bíblia nos diz que ele fez mal aos olhos de Deus. Buscar satisfazer a si mesmo é a marca do coração ímpio. O homem em pecado ignora a Deus e pensa só em si. O pecado odeia tudo que é espelho, tudo que não é espelho. Ele vai te levar a adorar num altar do ídolo do eu mesmo. Essa é a intenção do pecado. Ele vai te acorrentar como escravo ao desejo do sucesso, do poder, do dinheiro, do prazer, da opinião dos outros, do que o seu coração achar que te dá valor. Zinri se tornou escravo dos seus desejos e se dispôs a fazer qualquer coisa para alcançá-los. Povo de Deus, se você está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive negociar os mandamentos de Deus, buscando satisfazer os desejos do seu coração, você vive uma ilusão. A sua perversidade vai te alcançar, porque o julgamento de Deus sempre vem. E às vezes ele vem a galope. Veja no versículo 17, que a indignação era tamanha no arraial que Onri é imediatamente escolhido. O exército inteiro se mobiliza, escolhe um novo rei e sai de Gibeton em direção a Tirza. Enquanto isso, na sala da injustiça, o reinado de Zinri transcorria no melhor estilo tio Patinhas. Se você conhece a história do Pato Donald, você lembra do tio Patinhas, aquele tio muito rico que tinha um cofre cheio de moedinhas, mas ele gostava de ficar dentro do cofre, nadando nas moedinhas. Zinri é a caricatura perfeita de um rei insignificante nadando nas suas moedinhas. Seu reino é brevíssimo. Ele dura 7 dias. Você não ouviu errado, o reino dele durou 1 semana. Zinri teve 7 dias comendo do melhor da despensa, vestindo a melhor túnica e jogando as suas moedinhas para o alto. Zinri estava preso na melhor cela que já existiu, esperando a sua destruição. No 7º dia, Onri, então, o comandante do exército, em seu cavalo, chega na portinhola da muralha, bate na portinhola da muralha, Zinri abre, olha e o seu exército está lá fora. E agora, Zinri, quem poderá te defender? A conspiração de Zinri não foi nada mais do que um delírio na mente de Zinri. Ele estava sozinho, abandonado. Desesperado, então, para manter o seu castelinho de areia, ele enlouquece. O fim é extremamente triste, é trágico. Zinri incendeia o castelo. Se eu não posso ter, ninguém vai. Ele incendeia o castelo e é consumido nas chamas do seu próprio pecado. O castelo dele cai sobre a cabeça dele, em meio ao fogo. E, igreja, essa é a verdadeira face do pecado. Não se engane.
Ele se apresenta bonitão. Você vai ser rei, Zinri. Mas é tudo um jogo de palavras, é tudo uma mentira bem contada. É uma ilusão para mascarar o cheiro de morte e a podridão da destruição. Você sempre vai terminar sozinho no seu pecado. Veja que o pecado não muda. Se você continuar lendo a Bíblia, algumas páginas mais para frente, o pecado vai fazer outra sugestão muito parecida. Judas, você tem uma oportunidade de ficar rico. É só uma traição pequenininha. Zinri e Judas têm o mesmo padrão, você percebe? É uma ilusão destrutiva. Esse é o caminho do pecado. Ele promete o que não pode cumprir. O pecado é uma armadilha que você mesmo arma, é um veneno que você mesmo toma. Você acha que está no controle, mas sempre no fim do copo você vai experimentar destruição e morte. Igreja, não perca de vista que o juízo de Deus veio para Zinri por meio dele enfrentar as consequências das próprias ações dele. A Confissão de Fé de Westminster fala em seu capítulo 5 sobre a providência de Deus. E olha o que ela afirma. Deus, o justo juiz, por vezes cega e endurece homens malvados e ímpios em seus pecados e lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações. Deus efetua juízo, inclusive expondo às consequências de sua própria corrupção, nas ocasiões dos seus pecados, os entregando às suas próprias paixões, às suas próprias tentações e ao poder de Satanás. É um meio de juízo. Deus julgou o ímpio Zinri, deixando ele fazer o que ele queria, e sofrendo as consequências do seu pecado e recebendo nele mesmo a devida punição do seu erro. Buscando ser grande, Zinri se torna o rei mais irrelevante da história de Israel. Zinri deixa Deus de lado para adorar a si mesmo e, desse modo, levou Israel a pecar da mesma forma. Perceba, Israel se esqueceu de Deus nesse trecho. Nessa passagem que a gente está vendo, a gente tem 3 momentos em que Israel se esquece de Deus. Primeiro, Zinri não teme nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de consequência. Como Adão e Eva, ele vê o fruto, pega e toma, sem lembrar de Deus. Em segundo lugar, o povo vê Zinri e elege-o como rei de forma completamente impulsiva. Ninguém consulta Deus, ninguém procura um profeta, não tem nenhum sacerdote ungindo Onri, nada. Terceiro, Onri é o único comandante do exército de Israel aqui. Quem mesmo que lutava as batalhas pelo povo de Deus? Deus está esquecido. O abandono do Senhor é a marca do reino de Zinri. Um rei iludido, distraído pela ganância, brincando com as moedinhas do seu cofre, comendo e bebendo durante uma semana porque amanhã morrerá. Você vive assim. Você vive buscando apenas se distrair, esperando o fim. Vivemos num mundo de Zinris. Pessoas sedentas por poder e entretenimento a qualquer custo, pessoas que precisam ser distraídas a todo segundo por qualquer ilusão que seja. Isso é fruto do engano do pecado. Varrer para debaixo do tapete só cria uma pilha de imundície no meio da sua sala. Não ignore o seu pecado, não viva uma ilusão, por menor que você ache que ele seja. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Toda vida sem Deus é uma vida de solidão. É uma vida de trevas. É construir sua casa sobre a areia. E se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por isso eu lhes chamo hoje a virem para perto de Deus. Não vivam uma ilusão. Vivam a realidade da presença de Deus, como Moisés, que rejeitou os prazeres transitórios do pecado no Egito para ser contado como aqueles do povo de Deus. Eu te exorto, não viva na insegurança da ilusão dos prazeres dessa vida. Não pense que aquele seu pecado guardadinho, pequenininho, lá no fundo que ninguém vê, é diferente e inofensivo. Essa é a realidade do pecado. O reininho que você construiu não é seguro. Uma hora o castelo vai desmoronar na sua cabeça, nas chamas da sua perversidade. Não se engane. Zinri teve somente uma semana, mas ele teve toda uma semana. Ele teve oportunidade.
Ele poderia se arrepender, ele poderia ter feito diferente, mas ele não fez. Ele se recusou e permaneceu obstinado no seu pecado até o fim. Meus irmãos, arrependam-se e creiam em Deus. Essa é a minha exortação hoje. Não desperdicem o chamado de Deus. Hoje Deus te alerta. Hoje Deus te chama. Hebreus 12, 6 afirma que o Senhor ama aqueles a quem Ele disciplina. Portanto, eu insisto, se o Senhor hoje te alerta, se o Senhor hoje te convence do seu pecado, se hoje Ele te confronta, isso é graça. Não desperdice essa oportunidade. Ouça a voz de Deus, arrependa-se dos seus pecados e venha. Venha para ter uma vida real na presença dEle. Bem, toda a conspiração de Zinri foi registrada no livro das histórias do rei de Israel. Deus conhece tudo o que ele fez nos mínimos detalhes, mas Deus registrou aquilo que era necessário para aprendermos com a sua história. Mas e se Israel tivesse alguém mais normal? E se Israel tivesse, não sei, um líder bom, inteligente, respeitado? Será que isso bastaria? Onre parece ser bem diferente de Zinri. Um líder escolhido pelo clamor popular, com experiência na batalha. Será que algo bom pode vir de Onre? Que nos leva ao nosso segundo e último ponto da nossa moeda, as duas faces que temos hoje. O nosso segundo ponto hoje é a outra face do pecado, é uma vitória vazia. Se uma face do pecado é a derrota de uma ilusão destrutiva, a outra é a vaidade de uma vitória vazia. Se Zinri é a face desastrosa do pecado, Onre definitivamente é a face de sucesso. É o melhor que o pecado pode oferecer. Onre começa tomando Tirza na batalha mais fácil da sua carreira. Porém, em seguida, o povo de Israel divide-se em dois partidos. Metade quer Tibni, metade quer Onre. Israel afunda-se em uma guerra civil longa e sangrenta. Veja no versículo 15 que o cerco de Tirza acontece no 27º ano de Asa. E no versículo 23, Onre só prevalece contra Tibe no 31º. 31 menos 27, 4. Certo? Sou de humanas, mas os de exatas podem me ajudar aí. Até onde eu sei são 4. Então vamos lá. Foram 4 anos de guerra civil em Israel. 4 anos de guerra civil. Sangue, dor, guerra, morte, Israel lutando contra Israel. O caminho de sucesso de Onre para o trono é uma escada de ossos. Ele ganha fama na batalha e ele é aclamado na guerra, um homem com punhos de ferro. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse Onre aqui. A Bíblia pouco fala da sua origem. Até Tibni tem o nome do seu pai registrado, mas Onre não tem nem pai, nem tribo. Seu nome é um pouco estranho no hebraico, mas nomes muito parecidos acontecem em textos fenícios, o que sugere uma origem fora do povo de Israel. Ele é mencionado pouquíssimas vezes na Bíblia. A única fora do livro de Reis foi a passagem que lemos hoje mais cedo, em Miqueias 6, onde Deus pronuncia juízo sobre Israel porque eles observaram os estatutos de Onre e andaram nas suas obras. Nós aqui, 2023, em Brasília, no ar-condicionado, podemos ser pouco familiarizados com Onre, mas qualquer israelita conhecia esse nome muito bem. Onre estabeleceu a maior dinastia do Reino do Norte, talvez uma das maiores dinastias do mundo antigo. A casa de Onre se torna os Tudors, ou os Windsors de Israel. Sua dinastia vai durar os próximos 17 capítulos de 1º e 2º Reis. Philip Ryken afirma em seu comentário que Onre foi um rei raríssimo na história de Israel. Onre é o rei com diversas menções em documentos antigos fora da Bíblia, inclusive documentos de diferentes nações. O reinado de Onre acontece ali em torno do ano 850 a.C., há 2.870 anos atrás. E documentos tão antigos assim dificilmente resistem ao teste do tempo. Porém, hoje, nós temos 14 menções a Onre em diferentes fontes dessa época e todas corroborando esse relato bíblico. Um desses principais documentos é a Pedra Moabita. É uma pedra
preta de basalto de 1 metro de altura por 60 centímetros de largura, em que inscrições feitas pelo rei de Moabe no ano 830 foram feitas. Se você quiser ir ver essa pedra, ela está em exposição no Museu do Louvre, em Paris. Está lá. Em seu texto, ela menciona Onri como o rei de Israel que oprimiu Moabe com punhos de ferro por muitos dias. Essa pedra também fala do seu plano arquitetônico e como Onri reconstruiu Israel e restabeleceu fortes ao redor do seu território. Outro documento histórico são os livros de guerra do povo assírio. Só o nome já é tanto quanto dá vontade de ler, né? Os livros de guerra do povo assírio. O povo assírio era a superpotência militar dessa época. Era a superpotência econômica também. Era o maior império da época, e esse mesmo império vai levar o Reino do Norte em exílio 120 anos depois disso. O grande rei Onri é encontrado nos livros de guerra do rei Shalmaneser III, Tiglat-Pileser III e Sargon II. Se você tem em mente adotar um novo felino para sua família, eu recomendo a lista dos nomes dos reis assírios. São nomes muito bons para gato. Imagina, Tiglat-Pileser III, ronronando na sua sala. Nome fantástico. Todos esses 3 reis que eu mencionei falam sobre Onri. Eles se referem a Israel como os filhos de Onri e o norte de Israel como a casa de Onri. Se Zinri é o rei insignificante, Onri é o maior rei do norte. Ele é o rei com a estratégia militar impecável que nunca perde uma guerra. Ele pacifica Israel, ele fortifica Israel. Ele é o rei conhecido por todo o Antigo Oriente por sua política internacional de sucesso. Ele é o rei visionário que constrói uma nova capital. Onri viu como Tirza era fraca e podia ser tomada facilmente. Então ele decide fazer um plano à la Juscelino Kubitschek e constrói uma capital no Planalto Central de Israel, 50 anos em 5. Veja o versículo 24. Ele negocia bem. Ele mantém o nome do antigo dono e eu acho que isso fez ele pagar um precinho bem camarada no negócio. Ele compra uma cidade em um monte, um lugar extremamente defensável, no meio talvez a rota comercial mais importante ali do Antigo Oriente. Uma cidade numa região sem filiação a nenhuma tribo. Um centro independente cananita, um líder com a visão para o mundo, para fazer de Israel grande como as outras nações. Essa cidade facilitaria a prática de diferentes religiões, especialmente a adoração a Baal. Por falar nisso, ele arranja um casamento para o seu filho Acabe com a filha do rei dos Sidônios, um povo fenício. A esposa de Acabe chama Jezabel e o rei dos Sidônios chama Etbaal, o servo de Baal. Onri institucionaliza a adoração a Baal em Israel, algo que o seu filho Acabe vai aperfeiçoar. Vejam o legado de Onri, o rei Acabe e Samaria. Pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Samaria será uma cidade problema na história de Israel. Fundada sobre os pilares da idolatria, será em Samaria que o reino do norte será derrotado e levado em exílio pelos assírios. Será em Samaria que o povo afundará numa adoração sincrética, em sacrifícios ilegítimos para deuses pagãos. Em Samaria será estabelecida uma oposição à adoração de Jerusalém, no Monte Gerizim. Em Samaria haverá divisão, haverá abandono, haverá sofrimento, haverá preconceito. Esse é o pano de fundo da pergunta da mulher samaritana em João 4 para Jesus. Onde é o lugar certo para adorar? Em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Samaria é a cidade no monte não para a luz, mas para a confusão e trevas. A menção a Samaria não é por acaso. Outro comentarista, chamado Peter Leithart, fala que essa passagem marca um paralelo. Onri é a versão do rei Davi do norte. Percebam, ambos são comandantes do exército de Israel contra os filisteus. Ambos sucedem um rei suicida. Ambos se tornam rei após uma longa guerra civil. Ambos adquirem um terreno no monte. Ambos movem a sua capital para lá. Ambos iniciam a maior dinastia dos seus reinos. Ambos têm um plano de adoração bem definido para o povo. Povo de Deus, será que um homem impressionante,
Um homem como o rei Davi, um líder nato, de sucesso, com muitos talentos. Será que isso não é tudo que o povo de Deus precisa? A Bíblia afirma no verso 25 e 26 categoricamente que não. O fato de Onri ter se oposto a Zinri, o usurpador, o fato de Onri ter se oposto a uma impiedade, não faz dele automaticamente alguém bonzinho. Na história, Deus usou ímpios para os seus propósitos. 2 exemplos disso são os exílios do Reino do Norte e do Reino do Sul, para a Síria e para a Babilônia. Esse é o ponto do livro de Abacuque, e José do Egito nos ensinou lá em Gênesis que o poder de Deus pode usar o mal que os ímpios intentaram para o bem do povo de Deus. Igreja, enxerguem os líderes dentro e fora da igreja por essa perspectiva. Aprenda a discernir o que é um ímpio e o que é impiedade, mesmo que ele se levanta contra outro ímpio. Mesmo que alguns homens sejam impressionantes, ímpios podem se levantar contra outros ímpios. Nem sempre o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Por isso a palavra de Deus é crucial, por isso a palavra de Deus é o nosso guia. Vejam, a Bíblia é um livro histórico, tudo que a Bíblia registra é verdade, é fato, mas a Bíblia não é somente um livro histórico. A Bíblia é um livro profético, interpretando a história a partir da perspectiva de Deus. Por isso a Bíblia não erra e não pode errar jamais. Notem, Deus não está interessado no grande poder que Onri manifestou, porque 2 Samuel 16:7 diz que o homem vê as aparências, porém o Senhor vê o coração. A diferença fundamental entre Davi e Onri é o relacionamento deles com Deus. Davi adora o Senhor, Onri adora a ídolos. Queridos, cuidado, dentro e fora da igreja, com os líderes fake news. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é impressionante é bom. Nós precisamos enxergar sucesso pelas lentes de Deus. A vida de Onri, por mais impressionante que ela seja, por mais impressionante que tenham sido as suas vitórias e o grande poder que ele manifestou, por mais grandioso que ele tenha sido aos olhos do mundo, para Deus ele é tão insignificante quanto Zinri. A Bíblia tem um propósito em registrar essa história dessa forma, com estas palavras e nessa posição. O silêncio em relação a esse grande poder de Onri é ensurdecedor. Perante Deus, todos os grandes atos majestosos de Onri são trapos de imundície. São como a palha que o vento dispersa. As vitórias de Onri não permanecem. Onri recebe 8 versículos, enquanto Zinri recebe 13 versículos. Onri recebe menos holofote do que Zinri em 1 Reis e a sua conspiração de uma semana. Para a palavra de Deus, tanto faz. Os dois são farinha do mesmo saco, 2 faces da mesma moeda. Os atos dos dois são perversidade aos olhos de Deus. O maior e o menor rei do norte são a mesma coisa. Pecadores rebeldes que abandonaram ao Senhor. Olha ao redor. Onde está a glória do rei Onri? Onde está a sua grandiosidade política, suas conquistas militares, seu nome, sua dinastia e seus fortes? Tudo virou pó. Se você se esforçar muito, talvez você ache uma pedrinha num museu distante por aí. Talvez você nem conhecesse o nome dele antes de hoje à noite. Onri se torna o ápice do pedido de Israel em 1 Samuel. Onri é um rei como as outras nações. Mirando em Davi, Onri se torna o Saul 2.0. A Bíblia praticamente o ignora. Não há nada de bom a dizer a respeito de Onri. Onri conseguiu ser pior do que Jeroboão. Ele afundou seu reino em maior idolatria. Onri é a maior tragédia espiritual do povo de Israel até aqui. Irmãos, uma das piores tragédias desse mundo é um pecador bem-sucedido na sua perversidade. O pecador bem-sucedido no pecado, ele se esquece de Deus. Mas isso é tão enganoso quanto a ilusão de Zinri. Em seu pecado, Onri, um dos maiores do mundo antigo, não é nada mais do que uma nota de rodapé da história. Todas as vitórias do pecado de Onri desapareceram, e essa é a natureza do seu pecado.
toda aparente vitória, toda suposta conquista esfarela nos seus dedos. Todo pecado é somente uma mentira bem contada, seja uma breve ilusão de poder, seja uma prolongada sequência de vitórias vazias. Pecado é pecado. Povo de Deus, como diz a velha música, você pode ter uma casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens. Você pode ter um carro do último tipo, mas andando longe do Senhor, você anda conforme lhe der na cabeça, tal como Onre. Talvez, então, você seja como Zinri, um cara que vive apertado no seu minúsculo reininho de 7 dias, querendo só curtir o fim de semana, jogando suas moedinhas para cima, fazendo seu churrasquinho, vendo seu joguinho do Campeonato Brasileiro. Mas você também anda conforme der na cabeça, distante de Deus. Não importa. Andando sem Deus, você será como folha no vento, esperando o momento de cair. Mesmo que você consiga ser tudo aquilo que você sonhar, sem Deus você nunca terá paz. Você nunca terá esperança. Você nunca terá salvação. Isso porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. 1 Reis 16. Implora por um rei diferente, implora por um rei superior. Um rei que não seja iludido pelo pecado, um rei cujas vitórias não sejam vazias. Veja o fio de esperança no versículo 26, mesmo em julgamento. Mesmo quando Israel se esqueceu de Deus, Deus não se esqueceu do seu povo. Deus, em sua palavra, se chama pelo nome de Senhor. O Deus de quem? De Israel. Senhor com letras maiúsculas mostram que o nome aqui é Yahvé, o nome pactual de Deus, o que aponta para a aliança de Deus com o seu povo. Em sua aliança, Deus prometeu para Adão um descendente que pisaria na cabeça da serpente. Deus prometeu para Abraão uma semente que alcançaria as nações e um povo que não se podia contar. Para Davi, um rei segundo o coração de Deus, que sentaria no trono para todo sempre. Para o seu povo, Deus prometeu: eu serei o seu Deus, e você será o meu povo, nem que eu tenha que morrer por isso. Por que o povo de Deus permanece? Por que eu posso vir aqui hoje à noite e te exortar a abandonar o seu pecado e a vir viver perto de Deus, com Deus, diante de Deus? A esperança desse texto não está nos líderes impressionantes, mas em Deus. E na sua palavra que permanece para sempre. Porque Deus não nos abandonou. Deuteronômio 7, 7 e 8 responde: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Por que o povo de Deus permanece? Porque Deus proveu. Porque Deus proveu esse resgate da casa da servidão. Deus proveu para nós um rei que se levantou para fazer guerra contra o pecado e a morte, cujas suas conquistas são eternas e são inabaláveis. É esse resgate. É isso que nós celebramos no Natal. O amor de Deus que de tal maneira nos amou a dar o seu único filho, o rei que nós precisávamos. Assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que aumente o seu governo. E venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo e o amor do Senhor dos exércitos fará isso. E assim Deus fez. Ele não nos deixou à mercê de Zinris e Onres. Como nós confessamos hoje mais cedo no nosso culto, Deus, por sua eternal graça, não deixou todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria, mas Ele salvou-nos por meio do Rei Redentor. Deus proveu um rei bom,
um rei justo, um rei verdadeiro, cujo nome é Jesus Cristo, em quem você pode e deve confiar. Cristo é a única esperança em dias de reis maus, em dias de desilusão, em dias de decepção com os seus líderes, em dias de tristeza pelo seu pecado. Cristo é a única esperança para o seu coração. Só Ele pode tirar o vazio da solidão, do medo, do desespero, da ilusão. E se hoje você não conhece esse Jesus, ouça agora o chamado de Deus e entregue sua vida para Ele. Ele pode te livrar de qualquer perigo e no seu poder você está protegido. Com Cristo você está livre da destruição. Com Cristo as suas vitórias não são vazias, porque as suas vitórias são dele. Cristo é o único rei que pode te livrar do seu pecado. Sua majestade é tão sublime, sua glória é tão incomparável que Jesus foi a Samaria. E a cidade, símbolo do poder do rei Honre, e chamou de lá pecadores ao arrependimento. Nenhum pecador está tão distante, a ponto de estar fora do alcance das mãos cicatrizadas do nosso rei. Você não está além do amor de Jesus, porque Ele é o comandante do exército de Deus que lutou por nós e venceu todas as batalhas. Ele é o único refúgio, âncora das nossas almas, que segura e firme penetrou além do véu, para que lançássemos mão da esperança de uma nova vida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, temos paz por meio do nosso Rei Cristo Jesus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Semear, o pecado pode assumir diferentes faces, porque ele é vazio. O pecado visa apenas enganar e destruir. Mas o nosso Rei Jesus, ele é a verdade, pura, límpida, e a sua face é inconfundível. Ele é único. Jesus Cristo é o Rei que enfrentou o abandono, a escuridão e as chamas da ira do Deus vivo para nos resgatar e nos libertar do usurpador. Jesus Cristo é o Rei insignificante chamado Nazareno, que foi desprezado e de quem não fizeram caso, que se identificou conosco na fraqueza e carregou o nosso pesar. Mas Cristo é o Rei que se humilhou na cruz e foi coroado com glória. Cristo não é uma nota de rodapé na história, Cristo é a história. Cristo é o Rei maior, que vem arregimentando o seu exército, o Rei cuja mensagem de vitória, de libertação do cativeiro e do pecado é anunciada desde Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Cristo é o Rei que não nos deixará, mas nos abrigará. Cristo é o Rei cuja graça não nos recusará, ele certamente vem do vil pecado nos livrar. Cristo é o Rei que se revela a nós, cuja face amorosa veremos no último dia, quando partilharemos pão e vinho nas bodas do Cordeiro. Arrependam-se e creiam no Senhor, no Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Quem é esse Rei da Glória? Jesus Cristo é o Rei da Glória. Oremos. Senhor, diante de Ti nós queremos viver. Tu és o Rei da Glória, precisamos do Senhor. Livra-nos do perigo, da destruição do pecado. Dê-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, corações prontos a obedecer. Ensina-nos a ver a vida segundo a Sua perspectiva. Queremos andar contigo. Por isso oramos no nome do nosso Redentor, o Rei da Glória, Cristo Jesus. Amém.